7 mortes, mais de 620 casos confirmados. São os números da Covid-19 por aqui. Nesta noite, uma salva de palmas foi feita de janelas e sacadas em agradecimento aos profissionais da saúde. Esse é o Leitura Dinâmica. Fique por aqui e aproveite as notícias. Olá, boa noite. O Brasil tem 621 casos do novo coronavírus confirmados oficialmente. Com as infecções não contabilizadas, o número sobe para 647. 7 pessoas morreram, 2 no Rio de Janeiro e 5 em São Paulo. O estado de São Paulo concentra o maior número de casos da doença, 286. O governador João Dória recomendou que igrejas e templos evitem missas, cultos e aglomerações. Também foram anunciadas a antecipação das férias dos professores da rede estadual e a suspensão da cobrança da tarifa de água para 506 mil famílias. E são aquelas que pagam a tarifa social, a tarifa especial. Essa tarifa não será cobrada a partir do dia 1º de abril, pelo período de 90 dias. Também foram suspensos por 90 dias os protestos da dívida ativa de pessoas físicas e jurídicas. A partir de segunda-feira, os supermercados de São Paulo vão vender álcool em gel a preço de custo. No litoral paulista, 9 prefeituras anunciaram medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. Shopping centers, academias, casas noturnas e igrejas vão ficar fechadas a partir desta sexta-feira. Serviços essenciais, como supermercados e farmácias, continuam abertos. Foi determinado que ninguém mais se hospede em hotéis e pousadas na Baixada Santista. Em Guarujá, banhistas que estavam na praia foram surpreendidos por um carro de som. Além de São Paulo, a transmissão comunitária, quando não se sabe a origem da infecção, foi confirmada em Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse tipo de transmissão também afeta o Rio de Janeiro, que tem 65 casos de Covid-19 e 2 mortes. As vítimas são um homem de 69 anos, que estava internado neste hospital particular em Niterói, e uma mulher de 63 anos, da cidade de Miguel Pereira, no sul do estado. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que as Forças Armadas estão preparadas para montar um hospital de campanha em até 24 horas, quando 70% dos leitos da rede municipal estiverem ocupados. A Assembleia Legislativa vai destinar 100 milhões de reais para a Secretaria Estadual de Saúde dividir entre 92 municípios. No Recife, moradores da região metropolitana sofrem para manter a higiene por causa da falta de água, um problema que já existia antes da pandemia. Muitas famílias armazenam água, o que gera outro problema, a proliferação do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya. Em Belo Horizonte, os comerciantes procuram novas formas de movimentar os negócios. Este restaurante vai fechar as portas por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira por determinação da prefeitura. Mas o dono vai continuar atendendo pelo famoso delivery. Este mercado não foi atingido pelo decreto, mas as vendas online já aumentaram 500%. O estado registra 29 casos da doença. O governo federal decidiu fechar a fronteira terrestre com praticamente toda a América do Sul. Na economia, para reduzir o impacto do coronavírus, o trabalhador que tiver redução de salário vai poder sacar parte do seguro-desemprego. Mudanças também no INSS. As principais mudanças serão no atendimento nas agências do INSS. Não será mais necessário fazer perícia médica presencial para pedidos de auxílio-doença. O beneficiário poderá enviar o atestado pelo site ou aplicativo. A Previdência ainda dará um adiantamento de R$ 200 para os deficientes carentes que estão na fila do BPC, o benefício de prestação continuada. O governo ainda prevê que os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e que tiverem o salário reduzido por causa de cortes na jornada recebam uma antecipação de 25% do valor do seguro-desemprego. A medida deve beneficiar 11 milhões de pessoas e custar 10 bilhões de reais. As medidas vão estar num projeto de lei a ser encaminhado para a aprovação do Congresso na próxima semana.
O pacote prevê ainda que o governo arque com os primeiros 15 dias de atestado dos trabalhadores que tiverem coronavírus. Normalmente, esse período de afastamento por doença é pago pelas empresas. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de juros para pessoas físicas e empresas e a suspensão do pagamento de empréstimos por 2 meses. Para os financiamentos imobiliários, a pausa no pagamento vale para quem tem, no mínimo, 11 parcelas quitadas. Não é necessário provar que foi impactado pela pandemia. Entendemos que essa é uma crise gravíssima, que esta é uma crise que terá não só impacto na parte da saúde, mas na parte da economia, como no mundo inteiro. Começamos com esses 60 dias. Não significa dizer que serão só 60 dias. Se por um acaso essa crise continuar e for maior, a Caixa Econômica Federal ampliará os prazos. Também nesta quinta, o Ministério da Justiça ampliou o fechamento da fronteira terrestre brasileira por 15 dias para toda a América do Sul, menos o Uruguai, que está em negociação. E o governo federal divulgou há pouco que vai restringir a entrada de estrangeiros pelos aeroportos do país a partir da meia-noite da próxima segunda-feira. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, é voltada para voos internacionais que chegam dos países com maiores índices da pandemia, como China, Japão, Austrália e nações do bloco europeu. A medida não será aplicada para brasileiros ou cidadãos naturalizados. E o Ministério da Saúde afirmou que estudos iniciais demonstram que o uso da cloroquina pode ser promissor. Além disso, destacou que laboratórios públicos brasileiros já produzem o medicamento em grande escala. Os dados são promissores. Existe uma plausibilidade biológica de que esse mecanismo de ação faça sentido, só que os estudos ainda são estudos insuficientes. São estudos in vitro, quer dizer, alguns não foram feitos em pacientes, foram testes de bancada. Os estudos feitos com pacientes, tem um estudo que foi publicado agora aqui na mídia social, com 20 pacientes. Então, nós temos que ter cautela. A própria Organização Mundial de Saúde vai fazer um estudo multicêntrico com alguns medicamentos que são promissores, inclusive essa classe terapêutica da cloroquina e hidroxicloroquina, para testar efetivamente, para que a gente possa depois recomendar em protocolos clínicos terapêuticos. Hoje, esse medicamento já é disponibilizado pelo Ministério da Saúde através do componente estratégico da ciência farmacêutica. Nós temos laboratórios públicos oficiais que fabricam esse medicamento, então nós temos hoje um potencial, se porventura esses estudos mostrarem esse tipo de benefício, de prover esse tratamento para a população. Um gesto de agradecimento que tem se repetido em alguns países do mundo. Chegou também ao Brasil. Nesta noite, milhares de pessoas, muitas em quarentena, foram às janelas e sacadas aplaudir os profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus. Entre as cidades que registraram os atos estão São Paulo, Brasília, Recife, Salvador e Florianópolis. Países como Portugal, Espanha e Itália já deram salvas de palmas aos profissionais que se arriscam diante da pandemia para salvar vidas. O jogador de basquete do Paulistano, Mike, foi testado positivo para a Covid-19. É o primeiro atleta profissional que atua no Brasil a contrair a doença. Mike está isolado em casa.